Oi pessoal, estamos iniciando agora uma aula de pré-orientação sobre o TCC de vocês, tá bom? Aqui nesse documento que vocês têm no pendrive e também por e-mail, ele está no modelo doc para ser aberto no Word. Temos as instruções para a elaboração do estudo de caso do trabalho de conclusão do curso de vocês, do curso de especialização técnica de nível médio em radioterapia, com ênfase em aceleradores lineares. Aqui, pessoal, está o passo a passo de como a gente vai apresentar, né, o nosso trabalho, como a gente vai entregar esse trabalho, como a gente vai escrever, tá? E as nossas aulas no sábado, como é que ela vai ser, tá? Primeiramente, a gente tem aqui um título, tá? O título para esse trabalho aqui é Instruções para Elaboração do Estudo de Caso, tá? Mas no trabalho de vocês vai ser Estudo de Caso na Radioterapia, tá? Dois pontos, acompanhamento feito por, e você vai colocar o seu nome, tá? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? É isso aqui, ó. Se eu fosse fazer esse trabalho, eu ia colocar Virgílio Magaldi de Azevedo. Isso. Posso botar aqui em negrito, tá? Depois, a gente vai colocar o nome completo. Aqui vai ser o nome de vocês. Vou colocar aqui meu nome. Posteriormente isso, a turma, né? A turma de Fortaleza é a turma 4. Fortaleza. Tá? E o local e a data é o local que vocês estão fazendo, né? Escrevendo, Fortaleza. E a data seria a data de você, que você está entregando esse trabalho. Então, no eixo 2 no sábado, no eixo 3 também no sábado e no final do dia que vocês entregarem. Tá? Aqui nós temos a introdução. Tá? A introdução a gente vai explicar o que está sendo exigido para esse trabalho. Tá? Inicialmente, né, a gente pede que os originais eles sejam enviados, né, sejam feitos e enviados no Word, tá? Ou PDF, mas a gente dá preferência para o Word porque facilita na hora de revisão. Tá? Como vai funcionar a dinâmica, tá? Então, cada eixo, né, no eixo 2 e no eixo 3, nós vamos ter na nossa aula no sábado, tá? Essa aula no sábado, basicamente, é apresentação do TCC e orientação, tá? Primeiramente, vocês vão apresentar o TCC, né, e ele é individual, cada um vai apresentar para a banca, e após a apresentação, cada membro da banca vai fazer os comentários sobre o que foi apresentado e sobre o que foi escrito. Tá? A partir disso, vai ser anotado no documento que vocês entregarem, tá? E vocês receberão no final esse documento com as observações, tá? E no próximo módulo, no próximo eixo, vocês vão ter que ter já acertado essas modificações e vão ter que ter escrito já essa segunda parte do TCC de vocês. Tá? Eu vou falar um pouco mais à frente dessa divisão. Tá? Esse trabalho é um trabalho avaliativo e ele vai ser contabilizado para a avaliação final do curso, tá? E também a certificação de vocês. Nós vamos escrever com a fonte Times New Roman, tamanho 12, tá? E títulos e também vai ser utilizado na mesma fonte e tamanho também, tá? Aqui, como eu falei, o título do artigo, tá? Para quem não lembra, para ver a parte da fonte aqui, ó, Times, que eu vou selecionar. Aqui, se eu quiser, eu boto Times New Roman, aqui ele já selecionou, e o tamanho aqui 12, tá? O negrito eu coloco aqui, itálico e sublinhado também, tá? Se eu quero selecionar uma parte, eu seleciono aqui e aí eu vou mexer nessa minha formatação, tudo bem? Outro ponto, né? A redação desse meu texto tem que ser claro, né, conciso e objetivo. Esclarecer a motivação do estudo e a base da literatura, tá? E justificando esse trabalho. O que, que a gente pede, tá? A introdução do trabalho de vocês, vocês vão falar um pouco sobre tumor,
sobre câncer, sobre tratamentos, sobre radioterapia e também, né, vai falar sobre o estudo de caso que vocês vão escolher, né, e também um pouco sobre o projeto do plano de expansão. Tá? Então, para eu falar disso tudo, né, eu vou buscar alguma fonte, uma base na literatura. Seja o INCA, seja algum livro, seja alguma pesquisa, seja o edital desse curso ou plano de curso. Então vou buscar essa fonte e vou citar, né, vou referenciar no meu texto. Então a introdução de vocês tem que ter essa base, tá? Essa referência bibliográfica, tá? Ela é essencial. E no final, claro, do nosso TCC a gente vai colocar as nossas referências. Novamente, vamos para a parte também de formatação, tamanho do papel, tá? Antes de redigir, né, antes de imprimir também, verificar se o tamanho dele é A4, 210 por 297 milímetros no modo retrato. Esse documento aqui já está nesse formato, tá? Então, por isso que a gente entrega para vocês esse documento no Word para facilitar. Onde é que eu confiro isso? Eu posso conferir aqui na parte de layout, tá? Tamanho, tá vendo? Tá aqui o meu A4, tá? E orientação, tá? Está aqui em modo retrato, tudo bem? Tamanho do trabalho. A gente pede que esse trabalho tenha entre 5 e 12 páginas, incluindo figura, tabela e referência, e que o tamanho total não passe de 10 megas, tá? Em relação a 12 páginas, muita gente pergunta, porque acaba escrevendo um pouco mais, 13, 14, tá? É, dependendo do TCC, do que como está escrito, e se for realmente um estudo de caso mais complicado, a gente abre sem essa exceção, tá? Mas vamos tentar atender esse requisito aqui de 5 a 12 páginas. Outra questão é a margem. A margem ela deve ser de 25 milímetros na borda superior e também na inferior, e 20 milímetros nas bordas laterais. Onde é que eu vejo isso? Aqui na margem. Tá? Eu venho aqui, margens. Aqui ele está em centímetros, 2,5 centímetros, superior e inferior, e esquerda e direita eu tenho 2 centímetros. Tá? Aqui eu acho que eu tenho uma parte de exibir, também para quem não estiver conseguindo ver, a régua, né? Aí eu consigo ver isso daqui de uma forma melhor, tá? Minha margem aqui, 2,5. Aqui também eu tenho 2,5 e 2 aqui centímetros, tá? Outro ponto, já tinha falado, a parte de fonte, Time New Roman, espaçamento simples entre linhas. Aqui onde é que a gente vai ver isso? Aqui a gente vai ver o espaçamento na parte de parágrafo, tá? Então, quando eu for ver parágrafo, eu vou estar vendo espaçamento. Uma forma de ver isso, eu posso pegar aqui, parágrafo, selecionar o parágrafo, tá? E aqui espaçamento entre linhas simples, tá bom? Um outro ponto é recuo. Eu tenho um recuo especial na primeira linha de 0,5 centímetros, tá? Esse documento novamente já está nessa configuração, tá? Se eu estou fazendo um TCC de um outro documento, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que editar, selecionar tudo, e aí, gente, eu vou aqui, ó, mexer no parágrafo, mexer no alinhamento, vou mexer na fonte, tá? Alinhamento também, a gente vai ver aqui, tá? Que ele é justificado, tá? É justificado em todo o texto. Vamos para outro ponto, tá? Como eu falei, times, 12 regular ao longo do trabalho. A gente vai utilizar o itálico para expressões estrangeiras e variáveis de equações. Evitar o uso de texto sublinhado e a gente não quer que insira linha em branco entre parágrafos. O que quer dizer isso? Aqui eu tenho o final de um parágrafo, aqui eu tenho o início. Não tem nenhuma linha em branco. Tá? Tem gente que chega e faz isso, coloca uma linha. Tá?
E essa linha não é necessária, vocês podem tirar. Tabela e figura, tá? Primeiro é o seguinte, vou colocar uma tabela, vou colocar uma figura, antes de colocar eu tenho que explicá-la. Então, o texto anterior a ela eu tenho que estar explicando e citando, né? Como é que eu faço a citação? Conforme figura 1, conforme tabela 2, conforme quadro 2, tá? Abaixo. E antes disso eu estou explicando o que está escrito ali. Tá? E elas devem estar centralizadas e numeradas consecutivamente. Aqui tem o exemplo, tabela 1, 2, figura 1, 2. E cada tabela ou figura deve receber um título ou legenda. Tá? Para a tabela ou quadro, o título deve ser colocado acima, tá? E nas figuras é abaixo. Deixar uma linha em branco antes e depois de cada título ou legenda. Tá? E lembrar sempre de colocar uma fonte. Né? Então vamos dizer que eu coloco uma figura, insiro uma figura aqui. Minha figura está aqui. Aqui eu coloco figura 1 e aqui eu coloco a legenda dela. E embaixo, se eu tirei de algum lugar, eu coloco a fonte. Né? E vamos dizer que eu tirei essa figura de Inca 2018. Tá? De uma publicação que eles fizeram esse ano. Venho aqui depois, centralizo. Tá? E tá aqui, né? Nesse lugar, vamos pensar que aqui tem uma figura e eu tenho aqui minha legenda e minha fonte. Tá? Um fato muito importante, não utilizar nenhuma imagem que possa identificar o paciente ou a unidade de saúde. Tá? Isso é extremamente importante. Referências, elas devem estar de acordo com a norma 6023, tá? Disponível já na internet para vocês olharem. Então, voltando, né? Aqui eu tenho a minha introdução, vou falar sobre tumor, vou falar sobre câncer, vou falar sobre tratamento, vou falar sobre radioterapia e, se eu já estiver no momento de escrever sobre o caso clínico, comentar o caso clínico que eu escolhi, por que foi escolhido e também um pouco sobre o projeto. Tá? Lembrando que a gente sempre vai escrever na terceira pessoa, tá? Ou então ocultar o sujeito. Eu não posso escrever eu fui, eu fiz, eu escolhi. A gente vai trocar isso por foi escolhido, foi visto, foi analisado. Tudo bem? Vamos lá. Descrição do local de estágio. Aqui será descrito o local de estágio ou prática profissional. Tá? Isso sem identificar o hospital. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu não devo colocar o nome do hospital, não devo colocar o nome do fundador, não devo colocar a data de fundação ou a data em que começou a radioterapia, eu não devo colocar a cidade dele, se ele for, por exemplo, o principal hospital, né, nessa cidade. Então, algumas informações que eu possa reconhecer esse hospital, elas não devem ser colocadas. Tudo bem? Tá. E a gente vai. E aí você pode colocar, né, a região dele, quantas pessoas atendem, o ano de fundação, ou quanto tempo tem esse hospital, quanto tempo tem a radioterapia, né, se ele atende ao SUS, se ele é por convênio também, enfim, essas informações. Depois nós vamos poder colocar a área, o serviço da radioterapia. Primeiro, assim, é bom a gente colocar a visão do hospital, né, e do setor de radioterapia, considerando a sua existência, a missão, visão e o valor e a estratégia, tá? E aí você vai colocar, na verdade, a missão, visão e valor do hospital, mas claro, também sem identificar os principais objetivos do serviço da radioterapia, os números e os pontos que você destaca do hospital e da radioterapia. Se quiser incluir algum organograma, mas também, de novo, sem nome de ninguém, vocês podem colocar. Na segunda parte do local do estágio, são os tipos de tecnologia na radioterapia encontrado no hospital. Então, tipo de aplicação, complexidade de tratamento, quais equipamentos que utilizam, quais software, o que usa para planejamento, a simulação, os acessórios, parte de oficina,
a utilização e importância e também vantagens e desvantagens de cada um. Depois disso, a gente vai pedir para descrever as etapas do processo. Quais são as etapas do processo de tratamento dentro desse hospital? Tá? Então, vocês vão escrever etapas como avaliação médica, planejamento, simulação, aplicação, avaliação e relatório médico do hospital. Né? Cada hospital tem sua particularidade, algumas coisas podem mudar, e o que realmente também chamar a atenção de vocês, vocês podem escrever. Tá? Terminando a descrição do local de estágio, nós temos as atividades desenvolvidas durante o estágio ou prática profissional para quem já trabalha. E aqui você pode usar como base o plano de curso, o plano de atividade de estágio, porque lá tem as atividades de um técnico em radioterapia, né? Técnico em radiologia especialista em radioterapia, e você pode usar isso. Aqui o que a gente quer são alguns parágrafos sobre o que foi feito, né, durante o período que vocês estiveram estagiando. Tá? Tem gente que fica direto no acelerador linear, tem gente que faz um rodízio, tem gente que começa pela simulação. Então quero que vocês contem isso, tá? De uma maneira que não envolva a primeira pessoa. Então o estágio foi realizado a partir do primeiro eixo, o estágio foi visto isso, foi realizado isso, foi acompanhado, tá? Depois que você escrever isso, tá? Você termina essa parte, tá? Um ponto importante, tá? Para quem vai apresentar no segundo eixo, né? Quando a gente está falando no segundo eixo, ele vem até atividade desenvolvida durante o estágio. Não é necessário, né, relatar o caso clínico. Ou seja, na primeira apresentação de vocês, vocês não vão informar sobre o caso clínico, vocês ainda não escolheram. Tá? A partir do segundo eixo que vocês vão escolher, tá? A partir de que vocês voltarem, né, do estágio, né, do segundo eixo para o terceiro eixo, vocês vão escolher o caso clínico e acompanhar. Então, basicamente, o primeiro sábado se encerra aqui, as atividades desenvolvidas durante o estágio. Tá? E após isso, vocês vão colocar também as referências de onde vocês tiraram essa informação. Então atentem como é a formatação de um livro, que eu coloco sobre o nome do autor, o nome do autor, o título do livro, a edição, a editora, o ano. Tá? Quando eu pego de algum site, eu coloco, né, de onde é, tá? O título, dependendo do que for, eu coloco o ano, onde está disponível e quando vocês acessaram. Tá? A partir desse ponto, né, vocês já estão aptos a entregar, tá, e apresentar no eixo 2, tá bom? Só para ressaltar, né, utilizar esse modelo. Aqui vocês veem que tem um cabeçalho, continuar com esse cabeçalho, então aproveitem o que está escrito aqui, tá? E não precisa de capa, contracapa, nem nada disso. E o estudo de caso, né, a parte de relato do caso clínico vai ser visto depois, tá? Bem, vamos agora para a orientação para o eixo 3 e para a entrega final, tá? Isso que eu estou falando está aqui no final do documento, tá bom? Tá tudo aqui embaixo, tá? Sobre a apresentação, vocês podem fazer isso em PowerPoint, um arquivo texto, pode ser lido um texto na hora, pode ser visto alguma coisa no quadro, pode ser em vídeo, enfim. Mas o que é obrigatório é a entrega sempre do texto, tá? Vamos voltar aqui. Então, no eixo, no eixo 3 e a entrega final, então as outras partes, né, do nossa entrega do TCC, eu vou fazer o quê? Eu vou revisar o que foi indicado pela banca, vou rever a introdução, porque eu posso ter mais informações, eu posso ter mais informações do meu local de estágio, eu vou colocar aqui, eu vou executar mais atividades da prática profissional ou estágio, então eu vou escrever mais nesse ponto e vou começar a relatar meu caso clínico, tá? Eu vou escolher um paciente, um caso, tá? E vou relatar aqui, tá? Você vai escolher um caso que você consiga acompanhar o máximo possível,
tá? Então, o ideal, né, desde o início até o fim, mas pelo menos desde o início, e aí vai ser usado o bom senso de vocês, porque vocês vão ter que ter bastante informação para tratar aqui, tá? E aqui, o que deve ser abordado? O tumor, escrever um breve relato sobre esse tumor que foi diagnosticado, como foi diagnosticado e algumas bases literárias. Depois disso, tipo de tratamento e justificativa de aplicação da radioterapia. Tá? Relato sobre o tratamento, como foi o planejamento, comparando sempre com padrões para esse tumor. Depois, como foi o processo de tratamento, né? Quantas sessões, como durou, qual foi a sua postura, qual foi a postura do paciente, como ele passou por esse momento, como você analisou isso, como você percebeu isso, tá? Se teve algum comprometimento, se teve alguma falta. Isso você vai descrever no processo de tratamento e na parte também de acompanhamento. Acompanhamento do paciente, você vai falar um relato sobre a evolução do tratamento. Tanto a parte técnica, tá, e quanto a parte humana, mesmo pessoal, como foi a conversa com ele, como foi a entrevista, como foi para você esse momento, tá, para o paciente e a parte técnica também. E discussões, conclusões acerca em si sobre o caso clínico, tá, sobre o estágio, o que você ganhou e aprendeu com isso, tá? A partir disso a gente vai começar a escrever as considerações finais, tá? Que é o desfecho do trabalho e as conclusões elaboradas tendo ponto de partida a proposta do curso, as aulas teóricas, atividades online e o estágio supervisionado, tá? E o que a gente pede aí? A gente pede uma recapitulação, né, do nosso trabalho. Tá? Então, aquilo que a gente falou na introdução, a gente vai voltar agora, né, considerações finais, claro, como um resumo, tá? Então, qual foi a proposta, qual a proposta do plano de expansão, qual a proposta do curso, o que a aula presencial interferiu, o que a atividade online ajudou, o que o estágio supervisionado ajudou no aprendizado de vocês, tá? E fazer uma autocrítica realmente sobre esse tempo do curso, esse tempo de estágio, o que isso pôde contribuir na formação de vocês, tá? Passando isso, novamente nós temos a nossa parte de referência, tá? E tem no eixo 3 a nossa apresentação, que aí eu vou entregar tudo, mas só vou apresentar lá na frente a atividade desenvolvida durante o estágio, do último momento até agora, e o relato do caso clínico, tá? No final do curso, tá, eu vou disparar um e-mail para vocês, vou informar a data, o prazo, e vocês vão ter que me entregar o trabalho completo, tá, por e-mail. Eu vou fazer uma última revisão, vou retomar para vocês, e depois vocês vão fazer as devidas correções, me enviar por e-mail e enviar também uma cópia impressa por correio. Tá? Não precisa ser SEDEX, pode ser carta comum. Tá? E isso será, no final, contabilizado também para avaliação de vocês. Tá? Então, no último momento, não haverá uma apresentação, é só a entrega do TCC. Tá? Qualquer dúvidas, tem meu e-mail, eu vou estar presente no eixo 2 e também, vocês sabem, nossos canais de comunicação. Tá bom? Bom TCC para vocês e até a próxima.